com muita alegria que hoje nós nos reunimos aqui para dar continuidade ao projeto de leitura mensal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos sobre nós, sobre nossa família, sobre esse tempo em que estamos vivendo, a força do Espírito Santo, dizendo: ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor, de Deus excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder nas mãos do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer. Que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Queridos irmãos, amados irmãos, família carismática, nesse dia de hoje nós vamos meditar na palavra que se encontra no primeiro livro da Bíblia, no livro do Gênesis, capítulo 39, versículo do 21 ao 23, que vem nos falar o seguinte: o Senhor estava com ele, mostrou-lhe sua bondade e fez que ele conquistasse a simpatia do chefe da prisão. Este confiou a José todos os presos que ali se encontravam, e nada se fazia sem sua ordem. O chefe da prisão não fiscalizava nada do que fazia José, porque o Senhor estava com ele e fazia-lhe prosperar tudo o que empreendia. Veja bem, meus irmãos, que narrativa tão linda. Esse livro, esse capítulo 39, ele vem falar de José. Quando ele diz assim, o Senhor estava com ele. Com ele quem? Com José. José que foi vendido. José foi vendido para o capitão do faraó, chamado Potifar. Ele foi vendido pelos seus irmãos para ele. E quando ele começou a conviver na casa do capitão do faraó, toda a casa do capitão foi cheia da bênção de Deus. Tudo prosperou, porque aonde uma pessoa cheia de Deus chega, tudo se renova, a esperança se renova, a vida se transforma. E ali José tinha a maior credibilidade por parte do seu senhor, que era o capitão Potifar. A casa deste homem ficou cheia da bênção de Deus. E este homem era casado. Como narra o texto, José era um homem bonito. Era um jovem muito bonito. E logo a mulher de Potifar se engraçou de José. Gente, esse trecho, ele vem trazer para nós ensinamentos riquíssimos. Ele vem nos ensinar que uma pessoa que é temente a Deus, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, essa pessoa, ela mesmo que ela se encontre na pior das situações, ela não cai na tentação. Pois é, a mulher de Potifar tentou, levantou uma calúnia contra José, mas José fugiu, José resistiu. Ele resistiu à tentação por 2 motivos. Primeiro, porque ele era temente ao Senhor. Primeiro, porque ele tinha a esperança que quem conduzia a vida dele era Deus. Que os momentos podiam se levantar de maior perseguição, como foi a venda dos irmãos. Os irmãos que venderam José para este capitão. Mas mesmo assim, José não foi desleal ao seu Senhor. José não desobedeceu a Deus. José não caiu na tentação, mas fugiu. Naquela época, meus irmãos, quando um escravo traía o seu senhor de ordem moral, como foi o caso, ele era condenado à morte.
Mas eu tenho certeza que no fundo, Potifar sabia que José era um homem cheio de Deus. Até porque a vida daquela casa, a vida daquele homem foi transformada. Aquilo que estava morto voltou a viver. Ele que não tinha mais esperança de paz, ele que não tinha mais esperança de nada. A esperança chegou junto de José. Porque quando a pessoa é uma pessoa cheia de Deus, para onde ela vai, ela leva Deus. E o que foi que o capitão fez? O capitão mandou prender José. E olha, o texto vem dizer que José, vendido pelos irmãos, Deus estava com José. José caluniado pela sua senhora, que era a esposa de Potifar, Deus esteve com José. E o Senhor esteve com ele. Mostrou a sua bondade também na cadeia. E olha o que aconteceu. O chefe da prisão confiou tanto em José, confiou todos os presos que ali se encontravam. E nada se fazia naquela prisão sem a ordem de José. Minha gente, isso é lindo, isso é fantástico. Isso significa, meus irmãos, que nós devemos aprender com José que a esperança, ela é filha da confiança. A esperança, ela é filha da intimidade. Entre a promessa de Deus para a vida de José e o cumprimento da promessa de Deus, existiu a fidelidade de José. Existiu a oração de José. Mesmo José sendo perseguido, meus irmãos, ele não desistiu de Deus. Ele não deixou de colocar a sua confiança. Ele não deixou de colocar a sua esperança em Deus. E lá na cadeia também, José prosperou. Porque Deus cuida do seu povo. Quando tudo parece ser o fim, Deus vem e renova todas as coisas. Deus está conosco. Deus não está conosco só nos momentos bons ou quando tudo vai bem. Mas Deus está aí com você nessa pandemia. Deus está aí, mesmo você com seu coração chagado, ferido. Mesmo você que perdeu um ente querido nessa pandemia, nessa grande tribulação, Deus está aí com você, porque a bondade de Deus não se separa daquela pessoa que confia. Nós estamos vivendo um ano de graça, um ano em que as pessoas se voltaram para suas famílias, um ano em que as pessoas se voltaram para dentro das suas casas, um ano em que as famílias, mesmo sem querer, de livre e espontânea pressão da pandemia, fizeram das suas casas templos, fizeram das suas casas casas de oração. Agora, meus irmãos, nós precisamos imitar esses homens da Bíblia, nós precisamos confiar nesse Deus que não nos abandona. Você que está sem esperança, você que acha que é o fim, você que acha que não vai mais arrumar um emprego, você que acha que a sua vida não tem mais jeito, você que acha que a sua família está destruída, confia no Senhor. Confia, põe tua confiança no Senhor. O Salmo 26 vem dizer assim, olha o que é que o salmista vem dizer no Salmo 26. O Senhor é minha luz e minha salvação, a quem temerei? O Senhor é o protetor da nossa vida. De quem nós devemos ter medo? Quando os malvados, quando a pandemia, quando o sofrimento, quando a traição, quando a tentação, quando a fome, quando a perseguição nos atacar, quiser nos devorar vivo, são eles nossos adversários e inimigos que resvalam e caem. Porque quem luta por nós, meus irmãos, é Deus. É Deus que combate por nós. Agora, nunca esqueça que entre a promessa do Senhor para a tua vida e o cumprimento dessa promessa tem o teu compromisso. Nós precisamos ser comprometidos com Deus. Nós precisamos responder ao Senhor, responder o chamado dele. Aí sim nós teremos uma vida renovada. Nós teremos uma vida cheia de bênção, nós teremos uma família abençoada, nós teremos uma sociedade abençoada. O problema está, meus irmãos, em a gente só querer os favores de Deus. Não, meu irmão, entre a promessa do Senhor, entre a bondade do Senhor e o cumprimento da sua bondade em nossa vida está nosso compromisso, está a fidelidade que esteve com José, está o compromisso, está a oração. José era um homem de oração, porque quem não reza não aguenta as tentações, quem não reza não aguenta as tribulações, quem não reza acha como solução.
sair de cena, tirar a sua própria vida. Que nesta noite a Mãe da Esperança, a Virgem Maria, Nossa Senhora, ela venha trazer, ela que é a Mãe da Esperança, porque a nossa esperança, meus irmãos, a nossa confiança deve estar no nome do Senhor que fez o céu e a terra. A Mãe da Esperança, nesta noite, ela traz para você que talvez não tenha mais ninguém em quem confiar. Talvez você não tenha mais ninguém por você. Você esteja literalmente desesperançoso. Eu venho trazer uma boa nova para você. A Mãe da Esperança, ela tem intercedido por você. E a esperança de dias melhores. Porque o choro, meu irmão, pode durar uma noite. Mas a alegria, mas o sorriso vem pela manhã. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.